Meus irmãos, Felipe Daniel falando, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Hebreus 11, 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Páscoa quer dizer saltar, pular, adiar, passar por cima ou ainda anular a sentença. O texto de Hebreus está dizendo: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. A fé gerou a anulação da sentença sobre os filhos de Israel. Para esse grande livramento promovido por Deus, beneficiando os primogênitos de Israel, celebra-se, festeja-se, até os dias de hoje. Então fica a pergunta: o que a fé realizou na Páscoa? A fé realizou a anulação de uma sentença sobre os primogênitos de Israel. Temos então outra pergunta: o que a fé realiza hoje? A fé realiza livramentos antes que a sentença seja realizada. A fé que trouxe à existência aquilo que não existia para os primogênitos de Israel, hoje é a fé que traz à existência livramentos que ainda não existem, aniquilando qualquer sentença futura. A fé que operou nos israelitas no Egito é a mesma fé que opera em nós na igreja contra o mundo. Então a fé celebrou a Páscoa, irmãos, e também a aspersão do sangue. Enquanto a fé pascual anula a sentença, evitando aquela casa, o sangue sinaliza sua presença naquela casa. O sangue aspergido é a obra da fé nos umbrais das portas. Portanto, a fé celebra a anulação da sentença e sinaliza a proteção do sangue aspergido nos umbrais das portas. Temos fé para a Páscoa e temos fé no sangue do Cordeiro Pascual. O que celebra-se? Celebra-se o Cordeiro que deu a sua vida para anular a sentença e o seu sangue para sinalizar a presença da fé que protege a casa contra o destruidor. Quem operou isso foi a fé, irmãos. O texto de Hebreus 11, 28 começa dizendo: pela fé celebrou a Páscoa. Quem operou isto foi a fé. O que nós precisamos introduzir nas nossas vidas e nas nossas decisões é fé. A fé que gera o livramento da sentença e cria a proteção contra o destruidor. A fé que livra e que protege. A fé que anula a sentença e cria a providência. A fé que celebra a Páscoa, mas também o sangue do Cordeiro Pascual. A fé que está na mesa como Cordeiro e nas portas como sangue. Sangue do Cordeiro. Que nós possamos, como diz Hebreus 11, 28, celebrar o grande livramento contra as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas,
as potestades, os principados, que nós possamos celebrar contra eles a operação da nossa fé, que uma vez já destruiu o destruidor dos primogênitos, que uma vez abriu o Mar Vermelho. Foi pela fé que passaram o Mar Vermelho. O que os egípcios, intentando, se afogaram. Pela fé que os muros de Jericó caíram. Pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos. Foi pela fé. O que nós poderíamos falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas, pela fé fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Diga-me, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, irmãos, aflitos e maltratados, catacumbados, escondidos, dos quais o mundo não era digno de recebê-los, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas. Entendamos, todos estes tiveram testemunho pela fé. A vitória que vence o coronavírus é a fé. É a mesma vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo João vaticina, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, traz um decreto vaticinando de forma muito prudente e fundamental: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, finaliza, para que nós possamos encerrar esse pensamento dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que você possa utilizar a sua fé, ativar a sua fé, usar a sua fé, gerando o testemunho que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.